Sou o Dr. Vitório, estamos no programa Papo de Doutor. Antes de iniciarmos, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. O assunto hoje é algo embaraçoso: flatulência ou gases. Pessoal, um assunto hoje comum e eventualmente embaraçoso: flatulência. O que você pode me dizer isso? O que é exatamente e quais as causas da flatulência? É interessante, a flatulência é um evento, é um sintoma muito frequente, que o próprio paciente vai na consulta e tem até dificuldade em entrar no assunto. Depois que ele entra, ele se sente à vontade e vai explicando as coisas direitinho. É extremamente comum. Eu não diria que é embaraçoso, eu diria que socialmente é complicado, vamos assim dizer. Nada mais é que uma tradução dos gases que a gente tem no nosso tubo digestivo. O que é normal, né? O que é normal, a gente produz gás, inclusive, de 200 até 2 litros por dia. E esse gás, uma parte dele é absorvido e uma parte é eliminado. Então você vai eliminar os gases ou através do arroto ou através da emissão do flatos. Obrigatoriamente isso vai acontecer. Então a flatulência é uma coisa que acontece. O que não pode acontecer é a sensação do desconforto que eventualmente o indivíduo pode ter. Aí não. Aí realmente já é uma outra situação. Mas a presença do gás, ele reclamar que tem os gases no intestino, que ele solta os gases, mas ele não sente distensão, não sente mal-estar, não é algo a se levar, digamos assim, muito à frente, a depender, obviamente, de certas condições, porque é um fenômeno absolutamente normal. É uma condição humana, né? É uma condição humana. Quando ele começa a causar desconforto, principalmente o inchaço, aí é outra coisa. Porque, veja, a gente produz, esse gás acontece, ele vem da onde? Ele vem de 2 lugares. Ou você engole, então as pessoas ansiosas têm muita flatulência, porque ela fala rápido, come rápido, no próprio estresse ela respira rápido, respira muito pela boca. As pessoas que têm dificuldade de respirar pelo nariz, respiram pela boca, elas engolem. Então, esses indivíduos que engolem muito ar, eles vão ter flatulência, porque esse ar vai caminhar, uma parte vai ser absorvida, uma parte vai embora e vai ter que ser eliminada. E uma outra fonte de produção de gases são as bactérias intestinais, que elas atuam sobre substâncias que nós não digerimos, principalmente açúcares complexos, vamos assim dizer, que a gente chama, né? Que a gente encontra na fibra, por exemplo. E quando chega em grande quantidade, essas bactérias todas, elas se alimentam desses açúcares. E a produção final desse alimento é uma fermentação. As pessoas têm que lembrar que a fermentação é um processo que, no final, você gera gás carbônico, que é o que vai dar a distensão, e água. E existem outras bactérias que produzem, por outras situações, no seu processo metabolítico, metano, por exemplo, que também é uma outra situação que também produz gás e distensão e assim por diante. Mas, sem dúvida, a ingestão de ar é a principal causa que o indivíduo efetivamente, do conteúdo de gás no nosso tubo digestivo, é aquilo que a gente no dia a dia está engolindo aí o tempo inteiro, quando come, quando bebe, quando fala e assim por diante. Quando dorme, principalmente você dorme de boca aberta, então você fica engolindo ar o tempo inteiro. Também. Tem muita gente que acorda de manhã, doutor, já acordo estendido. Poxa, e fala uma coisa, tem fora o inchaço da barriga, a distensão, né? A pessoa se queixa de alguma outra coisa em relação aos gases? Não, é uma doença ou é uma... Não, ela é uma queixa, fundamentalmente. Não pode chamar que é uma doença. Ela pode estar associada a doenças. Ela por si não é uma doença. Tá? É um sintoma que ele tem
de gases, vamos assim dizer, tá? Ela pode estar associada a uma série de doenças, inclusive ao próprio câncer de intestino, a síndrome do intestino irritável, a doença celíaca, ou a deficiência de lactose, a intolerância à lactose. Ela pode estar associada a uma série de situações clínicas, efetivamente. E você falou dos carboidratos, né, os açúcares complexos, a fermentação deles. Então, a priori, cai naquilo que nós falamos uma vez, com excesso de fibra até, né? Na realidade, tem certos alimentos que têm uma tendência o indivíduo a causar mais. A causar mais. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, esses tipos de alimentos, eles efetivamente estão couve-flor, pepino, eles estão efetivamente relacionados a uma produção maior de gases, pelo conteúdo de fibras que ele tem e conteúdo de açúcares complexos que eles têm. Tem outras, legumes, batata doce, pimentão, rabanete e por aí vai. É enorme a lista de medicamentos, a lista de alimentos que podem causar esse tipo de queixa no paciente é muito grande. E também tem muito de intolerância, ou seja, vamos dizer, de sensibilidade de cada um àquilo ali. Tem gente que digere melhor, tem gente que digere pior. Depende muito do tipo de microbiota que você tem, porque no final das contas, nós estamos falando de microbiota, que são as bactérias que efetivamente, através do processo de fermentação, que vão digerir o que sobrar desses alimentos que a gente come. Então tem algumas doenças, como você falou, né? Intolerância à lactose, sim, intolerância à frutose. Sim, porque são açúcares. Então, se você não consegue digerir esse açúcar, ele vai embora lá para frente e chega no intestino grosso. E lá estão as bactérias que adoram açúcar. Elas vão lá e fermentam. Não somos só nós, né? Não somos que só. Gostamos. Eu adoro açúcar. Vai fazer o quê? E fala uma coisa. Então quer dizer que tem muito a ver com a microbiota. Completamente, porque é a segunda. Nós temos duas fontes. A primeira é aquilo que a gente ingere e a segunda é aquilo que as bactérias produzem. Então, se está relacionado à bactéria, está relacionado à microbiota. Sempre. Então seria, eventualmente, na dependência da quantidade ou da intensidade da queixa, uma disbiose, essa tal de disbiose. Se o indivíduo tiver uma hiperpopulação, se ele mudar a quantidade, não só a quantidade, a qualidade do que ele tem como formando na microbiota dele, principalmente se tiver associado a alguma patologia, consequência disso é o indivíduo ter uma queixa mais frequente de flatulência. Então a gente consegue reduzir a flatulência por uma dieta, né? Não, a primeira coisa é, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é, por que eu tenho tanta flatulência, por que eu tenho tantos gases? Então a primeira coisa é ver se você é um tipo de indivíduo ansioso, que engole muito ar, etc. A tua parte comportamental, ela é fundamental. Então essa análise que você tem que fazer de você mesmo. E tem indivíduos com extrema ansiedade que de repente tem que até procurar um psicólogo, um psiquiatra para ver, corrigir os seus problemas que estão levando à ansiedade e assim por diante. Considerando que essa é a fonte mais importante do pool de gases que a gente tem no tubo digestivo. O segundo, nós estamos falando de fermentação bacteriana de carboidratos que vem da dieta. Então, consequentemente, você tem que modular e moderar naquilo que você está comendo como dieta. Então, assim, os veganos e vegetarianos e coisas nesse sentido, eles têm uma tendência maior a produzir esses gases. Agora, se eles conseguem eliminar e ter uma quantidade maior de eliminação de gases sem causar desconforto, não tem problema nenhum. Tranquilo. Agora, o que você precisa ver é se ele está associado a alguma doença. Como eu falei, várias situações. Intolerâncias alimentares, como de lactose, frutose, como mesmo você colocou aí, é importante. Síndrome irritável, constipação é causa de flatulência nos indivíduos. O câncer do aparelho digestivo, principalmente o câncer de cólon, pode estar relacionado à flatulência, porque ele pode estar com o intestino comprometido, consequentemente a movimentação que faz com que você consiga eliminar os gases está comprometida, porque existe uma alteração nessa parede intestinal e assim por diante. Então aquelas doenças que, por exemplo, para o intestino,
ou diminui, né, a motilidade, que nem diabetes, algumas doenças reumatológicas, sim. neurológicas, Sim. elas podem também estar vinculadas. Perfeitamente, perfeitamente. E devem ser afastadas. Não tenha dúvida nenhuma. São causas secundárias de flatulência. São causas secundárias identificáveis que podem ou não ser removidas, né? Depende da doença de base. O hipotireoidismo, por exemplo. Pois é só você tomar hormônio tireoidiano que você resolve esse problema. Que normalmente esse indivíduo vai estar associado a uma constipação intestinal e outras situações. E por aí vai. Então é uma anamnese, uma consulta ampla, né? Você tem que ver o paciente como um todo. Se você parar para analisar, e nós somos médicos formados há um bom tempo, tudo se resume fundamentalmente a uma boa conversa com o indivíduo, a relação médico-paciente e a um bom exame clínico. O resto é complementar. O resto ele vai te ajudar a confirmar aquilo que você praticamente já diagnosticou. Então, isso é fundamental. Então, tem que ter tempo para ouvir o indivíduo. Tem que ter tempo para escutar o que ele tem a dizer para você. E você tem que estimular ele a falar as coisas, etc. É uma situação que é paralela, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Por exemplo, um indivíduo que tem problema de estômago, você pergunta assim, o senhor toma anti-inflamatório ou aspirina? Não, tomo não. Gosto de remédio. Não é nada para dor de cabeça? Não, para dor de cabeça de vez em quando eu tomo alguma coisa. Você vai ver, ele toma o remédio que está causando o problema para ele. Bom, tem uma máxima de William Osler, que foi um médico canadense, que ele fala, escute o paciente, ele lhe dará o diagnóstico. Com certeza. E fora de extensão, dor abdominal também, né? Dor na barriga, assim, pode... O intestino, ele sente quando ele é distendido. Quando você distende o intestino, ele responde contraindo. E aí você tem a sensação de dor, a sensação de cólica. Que é um aviso para nós, né? É um aviso. Que tem alguma coisa... Tem alguma coisa acontecendo aí, tá fica esperto. Então, considerando tudo que nós conversamos aqui, as causas, então existem alguns tratamentos. Sim. Alguns tipos de medicação e até o probiótico para regular, né? Sim, veja, se você tiver uma alteração na microbiota, ela pode ser uma microbiota produtora de gás, ela fermenta mais. Então, todas essas alterações que nós conversamos, todas elas estão relacionadas efetivamente a algum tipo de alteração na microbiota. Existem medicamentos que tratam os gases? Existem, os antifiséticos. Os antifiséticos são antiquíssimos, funcionam. Eles diminuem a tensão superficial das bolhas e ajudam você efetivamente a eliminar. Mas isso é tratar a consequência. A gente tem que sempre procurar tratar a causa do problema. A consequência a gente só trata quando não consegue tratar a causa. Muito obrigado, Dr. Décio. Bastante esclarecedor para a gente. Agora a gente está bem orientado a respeito. Eu espero que as pessoas compreendam essa acessibilidade à informação, ela é fundamental, que as pessoas entendam o que está acontecendo e tenham base para poder efetivamente ir ao médico e trazer uma informação fidedigna, uma informação que ajude também o médico a ajudar o paciente. E vocês viram que, eventualmente, é uma coisa da própria pessoa, né? Falar rápido, acaba aspirando o ar. Então, é sempre importante que a gente consulte o profissional relacionado à área. Muito obrigado, até uma próxima.